Eu desisto, não dá pra torcer. Alguém aí viu o jogo de Cleveland? Vocês viram? Vocês viram pelo menos os replays? Vocês sabem o que aconteceu? Não dá pra torcer mais pra esse time. Não dá. Porque não só eles não ganham, mas eles dão a impressão de que vão ganhar. Eles fazem você ficar cheio de esperança. E aí no último minuto, perdem. Cleveland estava perdendo de 24-13 no último quarto. Aí eles falaram, opa, olha a hora de dar esperança pros nossos fãs. Aí eles foram lá e empataram o jogo 24-24. Faltando menos de 30 segundos para terminar o jogo, 30 segundos do último quarto, os Miami Dolphins tinham a bola. O que Cleveland fez? Olha a hora de dar mais esperança para os nossos fãs. Cleveland foi lá e conseguiu um fumble. Sim, recuperou a bola já no campo de ataque. E aí o time, inteligentemente, sem querer dar chance ao azar, simplesmente ajoelhou a bola e preparou perfeitamente para o seu kicker fazer um field goal e ganhar a partida. Ele perdeu o field goal! 42 jardas. Aí o jogo foi para prorrogação e, obviamente, que Cleveland perdeu. Bom, tô aquecido agora tô aquecido. Vamos começar falando então do jogo de quinta-feira, o Thursday Night Football, que foi entre os Houston Texans e os New England Patriots, lá em New England. Quando eu soube que o Jimmy Garoppolo, o quarterback reserva dos Patriots, não ia jogar, eu falei, pronto, os Houston Texans vão ganhar esse jogo, vai ser razoavelmente fácil. Por quê? Porque o quarterback que ia jogar pelos Patriots é calouro e a defesa dos Texans é muito boa, principalmente o front seven e principalmente a linha de defesa, que tem o J.J. Watt e o Jadeveon Clowney, que são muito bons. Então tudo que eu pensava era, coitado desse calouro, vai tomar sec aqui e ali toda hora. Mas como vocês podem ver pelo placar, os Patriots não perdem, cara. Como assim? Eu juro que eu fiquei assustado. Os Patriots e mais um time me assustaram essa rodada, vocês vão saber já qual foi o outro. O Jacoby Brissett jogou muito bem. Ele arremessou para 103 jardas, correu para 48, fez até um touchdown corrido. Só que o herói desse jogo pros Patriots não foi ninguém em campo. Foi esse cara aqui. O Bill Belichick e sua comissão técnica fizeram um trabalho excepcional. Eles fizeram um game plan simplesmente impecável contra os Houston Texans. Uma prova disso é que os Texans só foram fazer um snap ofensivo, ou seja, do lado do campo dos Patriots, no meio do terceiro quarto. Eles não passaram do meio de campo por mais de 30 minutos. Além disso, relacionado ao ataque dos Patriots, eles montaram um plano de jogo monumental. Porque sabendo que eles têm um quarterback novo, o que eles têm que fazer? Dar muito a bola para os running backs, criar muitas jogadas terrestres, e também, quando for criar jogadas aéreas, criar jogadas rápidas. E foi exatamente isso que aconteceu. O LeGarrette Blount, running back, teve 24 toques na bola para 105 jardas corridas e 2 touchdowns. Eu já não sei mais o que vai acontecer com os Patriots. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas tá com muita cara de temporada invicta. Bom, então vamos para mais alguns destaques da rodada, começando pelo jogo entre os Arizona Cardinals e os Buffalo Bills em Buffalo. O jogo terminou 33-18 pro time de casa e foi um resultado muito importante pro seu head coach, pro seu treinador, porque ele estava meio perigando a sair. Agora, quem ajudou muito ele a não sair do time foi o quarterback do oponente, o quarterback dos Cardinals, Carson Palmer, que arremessou para 4 interceptações. 4 interceptações? Isso tem que ter sido o maior número de interceptações da rodada, né? Não, mas a gente vai chegar lá. O destaque desse jogo para mim foi esse field goal aqui que vocês vão ver do Chandler Catanzaro. Lembra no vídeo da semana 1 que eu fiz, que eu falei que o Chandler Catanzaro perdeu um field goal de 47 e por isso o seu time perdeu o jogo? Bom, hoje o time perdeu o jogo de qualquer jeito, mas em compensação, ele fez esse field goal aqui de 60 jardas. 60 jardas, realmente absurdo. Só 4 jardas abaixo do recorde da história da NFL de 64. Os Oakland Raiders pegaram os Tennessee Titans num jogo de poucos pontos. Terminou 17-10 para os Raiders e os Titans ainda não conseguiram ganhar em casa. O destaque do jogo para mim vai para o Seth Roberts, que fez esse touchdown aqui, se livrando lindamente desse defensor. Agora, se você é esse defensor, você não pode dar a lateral pro atacante assim. Você tem que fazer ele voltar pro meio do campo, onde tem mais defensor para te ajudar. Não pode deixar a lateral tão livre assim quanto esse jogador deixou.
Um time que tá me surpreendendo muito é o Baltimore Ravens. Eles ganharam os 3 primeiros jogos, se tornando um dos 5 times ainda invictos. E se você lembra, nas minhas previsões, eu dei 5 e 11 pra eles, se eu não me engano. Então, eu provavelmente vou errar feio nessa. Foi um jogo também de muitas interceptações, 2 do lado dos Ravens, 3 do lado dos Jaguars, mas os Baltimore Ravens conseguiram sair por cima e levar a vitória para casa. O destaque do jogo para mim vai para uma dessas interceptações, que foi do CJ Mosley, que fez isso aqui. Ele conseguiu interceptar a bola com uma mão. Os Green Bay Packers voltaram a ganhar e foi uma vitória importante, já que o Detroit Lions é adversário de divisão. O jogo foi 34-27, sendo que os Packers também resolveram assustar um pouquinho seus torcedores. Eles estavam ganhando de 31-10 no intervalo. Deixaram os Lions sentir um cheirinho de vitória, mas no final conseguiram segurar o resultado. O destaque desse jogo, para mim, vai pro Aaron Rodgers, que arremessou para mais de 200 jardas e 4 touchdowns, incluindo esse aqui, um lindo arremesso para o seu wide receiver Jordy Nelson, que pegou a bola logo antes de sair da end zone, mantendo os 2 pés, claro, sempre dentro de campo, e assim fazendo 6 pontos para o seu time. Outro time que está assustando um pouco é o Denver Broncos, que ganhou de 29-17 fora de casa contra os Cincinnati Bengals. No último jogo, o Denver Broncos praticamente só usou jogadas terrestres. E os Bengals estavam preparados para isso, conseguiram anular essa parte do jogo de Denver. O running back principal, CJ Anderson, só teve 37 jardas. Mas, em compensação, os seus 2 wide receivers principais, Emmanuel Sanders e Demaryius Thomas, tiveram 117 jardas e 100 jardas aéreas, respectivamente. O Trevor Siemian, quarterback, que até o começo dessa temporada só tinha participado de uma jogada, onde ele tinha ajoelhado simplesmente para terminar o tempo de jogo, impressionou demais. Ele arremessou para mais de 300 jardas e conseguiu 4 touchdowns. O destaque do jogo para mim vai para esse touchdown aqui, onde o Siemian encontra o Demaryius Thomas num matchup de 1 contra 1, e o Demaryius Thomas ganha fácil e leva a bola para dentro da end zone. E olha os Minnesota Vikings dando problema. Eles ganharam em Carolina dos Carolina Panthers de 22-10. Eu não esperava isso. O time de Minnesota tá indo muito bem, principalmente sua defesa que tá jogando o fino da bola. Eles conseguiram limitar o Cam Newton e o forte ataque dos Panthers a meros 10 pontos. E ainda interceptaram ele 3 vezes. O destaque desse jogo pra mim vai para esse touchdown aqui entre o Sam Bradford e o Kyle Rudolph, onde o seu wide receiver consegue pegar a bola de cima do defensor e também, muito atentamente, manter os 2 pés dentro de campo antes de sair com a bola. Um jogo que estava sendo muito esperado e foi muito falado antes de começar foi o jogo entre os Washington Redskins e os New York Giants em Nova York. Porque esse jogo teve o reencontro de Josh Norman e Odell Beckham Jr., que terminou com Josh Norman saindo de campo com uma vitória e Odell Beckham Jr. chorando. Os Redskins estão melhorando, então vamos ver o que vai se desenvolver nessa divisão aí bastante equilibrada. Destaque do jogo pra mim vai para esse touchdown aqui entre o Kirk Cousins e o Jamison Crowder numa jogada de screen pass, onde você pode notar a velocidade do Crowder para achar o mínimo espaço e passar por todo mundo e ainda quebrar um tackle no final. Esse jogo aqui me impressionou bastante também, entre os Los Angeles Rams e os Tampa Bay Buccaneers. Eu achei que ia dar Buccaneers razoavelmente fácil, sendo que os Los Angeles Rams têm me surpreendido nos últimos jogos, ganhando de Seattle na rodada passada, num placar baixo, e agora ganhando dos Buccaneers em Tampa Bay, num placar bastante alto. O quarterback dos Buccaneers, Jameis Winston, arremessou para mais de 400 jardas e teve 3 touchdowns, e mesmo assim o time perdeu o jogo. Agora, eu vou levar vocês direto para o destaque desse jogo, que para mim foi uma jogada muito curiosa. Faltando simplesmente 4 segundos para terminar o jogo, começou uma jogada dos Buccaneers já muito perto da end zone lá dos Rams. Vocês podem ver que o Jameis Winston recebe a bola e começa a procurar um wide receiver, e não encontra. Aí ele começa a scramble, que quer dizer quando ele sai ali daquela área onde ele está sendo protegido, para tentar achar um recebedor. Ele ainda assim continua sem encontrar ninguém. Só que ele cruza a linha de scrimmage. E lembra que uma das faltas é você arremessar a bola depois de já ter cruzado a linha de scrimmage? Então, a curiosidade aqui é que ele cruza a linha de scrimmage e ainda continua procurando por um recebedor. Amigo, ou você arremessa quando tinha que arremessar, ou agora que você cruzou a linha de scrimmage, você corre e tenta fazer o touchdown, se mata, pra ganhar o jogo. Ele obviamente tomou-lhe uma porrada na orelha, foi pra baixo e os Rams saíram de lá com a vitória. Os Seattle Seahawks conseguiram reencontrar o caminho da vitória, dessa vez contra os San Francisco 49ers em casa, em Seattle, jogando muito bem. O Russell Wilson arremessou para mais de 240 jardas e teve um touchdown. E o running back novo, que está substituindo o Thomas Rawls, que está machucado, Christian Michael, conseguiu mais de 100 jardas terrestres e 2 touchdowns.
Agora, a má notícia para o time de Seattle e também o destaque desse jogo é que o Russell Wilson se machucou. Ele torceu o tornozelo nessa jogada aqui e a gente ainda não sabe se ele volta para a rodada que vem. Os Kansas City Chiefs ganharam de 24-3 dos New York Jets. E eu acho que só uma palavra define esse jogo. 6. 6 interceptações do Ryan Fitzpatrick. 6 interceptações. Tio, 6! Você já é veterano. Não tem como ganhar. Acho que não tem nem mais o que eu falar. 6 interceptações, óbvio que o time vai perder. Não existe time que ganha assim. Os Indianapolis Colts conseguiram sua primeira vitória no ano, num jogo que foi disputado até o último segundo. O jogo terminou numa bela jogada de defesa dos Colts, que conseguiram um fumble quando os Chargers estavam tentando chegar na end zone para ganhar o jogo. Mas antes disso, teve essa jogada aqui, onde o Andrew Luck conseguiu achar o T.Y. Hilton, que saiu de tackle e cruzou o campo inteiro e chegou na end zone e fez o touchdown, que acabou sendo o touchdown vencedor do jogo. Agora vamos falar do time que tá me assustando de verdade. Os Philadelphia Eagles, amigo, olha só, não é brincadeira não. Até a rodada 3, eles tinham pegado só os Cleveland Browns e os Chicago Bears, talvez os 2 piores times da NFL. Então eu não tava botando muita esperança, eu tava, beleza, tá jogando bem, o Carson Wentz tá indo muito bem, a defesa tá indo muito bem, mas ainda eram times muito fracos. E nessa semana, eles pegaram o Pittsburgh Steelers, que é um dos times mais cotados para chegar no Super Bowl. E o resultado foi 34-3. Essa cara aqui foi mais ou menos o que eu fiz durante o jogo inteiro. Olha, cara, o Carson Wentz tá jogando demais. Ele passou para 300 jardas e conseguiu 2 touchdowns aéreos. E o mais importante é que ele domina o tempo de jogo. Quem manda no jogo tá sendo os Philadelphia Eagles. Eles estão mandando em quanto tempo eles ficam dentro do campo, em quanto tempo a defesa sai de campo. Tá uma coisa muito, muito legal de assistir. Além disso, como eu acabei de falar, a defesa tá jogando demais. Conseguir limitar o fortíssimo ataque dos Pittsburgh Steelers a 3 pontos. 3 pontos. Não é nenhum touchdown. O Ben Roethlisberger, um dos melhores quarterbacks da atualidade. O DeAngelo Williams como running back, um ótimo running back também. O Antonio Brown, talvez o melhor wide receiver da NFL. E você limita o time a 3 pontos. Vou falar agora, não me surpreendo se esse time chegar no Super Bowl. Eu tô realmente muito assustado. E o destaque desse jogo pra mim vai pra esse touchdown aqui entre o Carson Wentz e o Darren Sproles, onde o Carson Wentz parece que vai tomar um sack, só que ele consegue fazer um sidestep, que ele chama um pulinho pro lado, sair daquela confusão e achar o Darren Sproles livre para um passe, sendo que aí depois disso, o Darren Sproles consegue fazer uma jogada muito legal, desviando de vários defensores e chegar na end zone sem ser tocado. O penúltimo jogo que a gente vai falar hoje aconteceu entre o Chicago Bears e o Dallas Cowboys, em Dallas, e deu Cowboys. Outro calouro que tá jogando muito bem é o Dak Prescott, que tá substituindo o Tony Romo em Dallas. Aliás, eu vou falar aqui e ser honesto com vocês, que eu prefiro muito mais o Dak Prescott que o Tony Romo. Quando o Tony Romo voltar, eu diria pra Dallas deixar o Dak Prescott como quarterback. Mas tudo bem, eu não mando em Dallas. O destaque da rodada pra mim foi essa jogada do Ezekiel Elliott, onde ele literalmente pula por cima do defensor. E isso não me assusta muito, nem me surpreende muito, porque ele fazia muito isso aqui em Ohio State. O último jogo da rodada, ontem no Monday Night Football, foi entre os Atlanta Falcons e os New Orleans Saints, e deu o Falcons por 45-32. Os Falcons chegaram a fazer touchdowns em 5 posses seguidas, quase igualando o recorde de 6 dos Patriots. Os Saints estavam bem no jogo até o Breeze lançar uma interceptação que levou a um touchdown dos Falcons, e aí o time de casa meio que se desequilibrou. E por hoje é isso, terminamos por aqui com a terceira rodada da NFL, e claro, voltamos terça-feira que vem com mais notícias, mais resultados da melhor liga do mundo. Um grande abraço e até lá. Valeu!